Agora sim, estamos de volta e vamos ter meia hora de Jornal da Cultura com plateia, transmitido pelos canais digitais da Cultura no Facebook e YouTube. Continuam na bancada o filósofo Luiz Felipe Pondé e o consultor político Gaudêncio Torquato. Nós vamos discutir o tema escolhido pelos internautas, que pergunta se a política de desarmamento fracassou no Brasil. 15 anos depois da aprovação da lei do desarmamento, o tema ainda divide opiniões. O fato é que a violência no país segue crescendo e fazendo vítimas. Emily, de 3 anos, e Jeremias, de 13, foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro esta semana. Em São Paulo, 2 jovens morreram depois de uma briga num posto de gasolina na zona oeste da cidade. O atirador é um frentista que está foragido. Os crimes assustam a população e trazem à tona uma dúvida. O Estatuto do Desarmamento reduziu ou não a violência no país? Nas ruas é fácil encontrar histórias de brasileiros que perderam alguém da família ou um conhecido vítima de arma de fogo. Gabriele perdeu o tio. Foi briga assim de bar e ele era um cara de família, tudo. O cara veio e tirou a vida dele. Meu primo foi confundido com uma pessoa que disseram que parecia com ele. E ele tinha ido comprar pão e na hora que foi comprar pão, mataram ele. Na internet, as opiniões sobre o desarmamento estão divididas. Uma coisa que é urgente no Brasil é revogar o desarmamento. A população precisa voltar a estar armada. Coisa mais fácil do mundo, pessoa nervosa, vem aqui, cata uma arma e acaba matando. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, o registro da arma deve ser revisado a cada 3 anos. O porte só é permitido para maiores de 25 anos que comprovem necessidade, como ameaças ou atividade profissional, tenham uma ocupação lícita, residência fixa e comprovem capacidade técnica e aptidão psicológica. Dados do Ministério da Justiça mostram que a quantidade de armas entregues através da campanha do desarmamento vem caindo. De 2015 para 2016, a queda foi de 17%. Foram pouco mais de 15 mil armas entregues em 2015, contra quase 14 mil em 2016. Mas, em paralelo, a produção do setor de armamento no Brasil cresceu 66% de 2015 para 2016, segundo dados da indústria de material bélico. O desarmamento é apenas um passo para reduzir a violência, explica Felipe Angeli, do Instituto Sou da Paz. Quando você fala de homicídio no Brasil, e a gente tem muito homicídio no Brasil, você está basicamente falando de arma de fogo. E a gente precisa ter um sistema de controle eficaz, uma lei moderna, racional, de controle de circulação de arma de fogo. Esse especialista em segurança pública alega que o Estatuto do Desarmamento não reduziu a violência. Ele foi colocado, ele foi apresentado para o cidadão brasileiro, para a população brasileira, como sendo uma solução para a criminalidade violenta, para o número de homicídios, e isso simplesmente não aconteceu. O presidente do Instituto Mises Brasil, que produz estudos econômicos e sociais, é mais radical. O brasileiro deve sim ter o direito de portar armas. A violência urbana está incontrolável e inaceitável. Eu provavelmente não terei uma arma, mas me conforta saber que quando eu estiver nas vias públicas, alguém no meu entorno tem a chance de ter uma arma. Isso vai me proteger e vai coibir a ação do bandido. Muito bem, você que está nos assistindo aí pelo Facebook e YouTube, pode mandar mensagens aqui pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura, que nós vamos ler aqui mensagens, perguntas, observações. Vamos lá, vamos pegar agora uma pergunta da plateia. Boa noite, meu nome é Edson. Pelo que a gente vê aqui, me parece que o problema da lei do desarmamento não resolveu em nada a violência, né? E que será que a gente não está perdendo energia com essa lei, sendo que o correto seria investir em segurança pública? Gaudêncio. Olha, a violência, na minha visão, o estado de violência sugere, motiva, anima esse estado, o estado geral das armas. Ou seja, os defensores de armas ou as bancadas de bala têm se expandido no Brasil na esteira da violência crescente. O estado civilizatório de uma nação se mede exatamente pelo equilíbrio, pela harmonia, pela segurança social. No Brasil, nós não temos isso. O que tem um sentido, nos últimos anos, é um decréscimo nos índices de segurança e uma expansão substantiva
na violência urbana, também na violência rural. Então, essa violência armada que se expande no Brasil, na minha visão, é fruto exatamente da nossa barbárie, da barbárie que está voltando. Infelizmente, nós temos no país protagonistas da política que estão liderando, inclusive, este processo. É uma lástima constatar isso. Um dos candidatos, aliás, o candidato que hoje está com altos índices na intenção de voto, defensor exatamente desse estado do armamento. Para ele, por exemplo, o bandido bom é o bandido morto. E o policial bom é aquele que mata. Imagine você ter um país onde um eventual presidente da República defende isso. Onde estaremos? Que barbárie nos cerca, nos ameaça? Então, William, eu respondo com grandes indagações. Para onde vamos se essa violência desmesurada continuar? Bondê. Então, esse tema eu acho que ele é bastante controverso, sabe? E como um daqueles temas bem típicos do mundo contemporâneo, não tem solução evidente. Eu começaria pelo final, quando o Gaudêncio falou do candidato que cresce, inclusive falando isso, que é verdade, todos nós sabemos quem é. A gente tem que prestar atenção no seguinte. Hoje é muito possível que candidatos sejam eleitos a partir do ressentimento, como foi o caso do Trump nos Estados Unidos. Se você eleger um candidato no Brasil a partir do ressentimento, um dos temas típicos do ressentimento brasileiro é esse. Bandido está livre, bandido faz o que quer, bandido tem arma e o cara que é trabalhador, é honesto e paga imposto, não tem nenhuma defesa. Isso é uma chave de ressentimento clássico, tipicamente do Brasil, que pode eleger um candidato, não sei se para presidente, mas poderá eleger um prefeito ou, quem sabe, um governador. Por quê? Porque existe um sentimento, por grande parte da população, de que o Estado está mais preocupado em cuidar dos bandidos do que deles. Outra coisa, eu acho importante, é o seguinte, eu não acho que dê para dar uma resposta definitiva no sentido de dizer que a lei do desarmamento piorou a violência. Acho que a violência piorou em vários sentidos e eu já digo um sentido que eu acho que é importante. A posição do Beltrão, que fala na matéria do Instituto Mises, é uma posição que, na verdade, está ancorada numa percepção liberal da sociedade, que é tipicamente americana. Eu tenho o direito de me defender, então eu tenho o direito de portar uma arma, porque o Estado não consegue me defender, então eu que me defenda. Então você tem aí, digamos assim, uma certa estirpe de tradição liberal americana que aparece na fala do entrevistado do Beltrão, que é uma estirpe que acredita que as pessoas têm direito de se defender, já que o Estado não consegue. Por último, eu diria o seguinte: todo mundo que estuda as possibilidades de guerra nos próximos 20 anos no mundo, e as guerras não são idênticas do que a gente via entre a Primeira e a Segunda Guerra e tal, todo mundo que estuda as possibilidades de guerra nos próximos 20 anos, duas coisas são consensuais. Uma, guerras por luta por inteligência artificial. Guerra por luta de controle de algoritmos de inteligência artificial avançada, seja na indústria, seja no âmbito militar. 2, desagregação social das metrópoles. A desagregação social das metrópoles é mundial. O Rio de Janeiro, além do seu fato histórico local, é um exemplo da desagregação e da incapacidade que o Estado está tendo de lidar com grandes megalópolis em que a violência está em toda parte. O que eu quero dizer com isso no final? O que eu quero dizer com isso no final é que esse é um problema que ele está rebatido num cenário histórico mais largo e que a violência em cidades como do Rio de Janeiro veio para ficar. Olha, o registro aqui do Sétima Lua, ele está dizendo aqui, desarmamento sim, infinitas justificativas, comentários extensos, o Brasil precisa evoluir antes. Bob Juliano Fox, a política do desarmamento serviu apenas para consumir 500 milhões em propaganda. Renato Moura, bandido, não vai registrar arma na Polícia Federal, a legislação prejudicou única e exclusivamente o cidadão de bem. O Felipe Gonçalves, desarmamento com uma reformulação do Código Penal deveria ser considerado. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da plateia. Boa noite, meu nome é Renato. Eu quero ressaltar o seguinte: o governo tem um plano ruim para a administração, não investe na educação, tem uma sociedade corrompida, armamento, ele gera armamento
E eu queria saber, o que falta para inverter essa situação? Seria endurecer as leis ou investimento em educação? Vai lá, Pondé, começa por você. Essa é uma daquelas questões que eu falava antes, né? É quase Deus e a sua obra para resolver esse problema, porque assim, você tem anos e anos de descrédito com a educação, você tem anos e anos de descrédito com a saúde, você tem até febre amarela porque esqueceram de fazer esgoto, né? Então, esqueceram entre aspas. Então, para dar uma resposta sucinta, eu diria o seguinte: endurecer só não adianta. Não adianta porque o Brasil fica enchendo de gente na cadeia, não tem mais o que fazer. É evidente que é necessário uma polícia e uma justiça que prenda, né? E não prenda só quem é preto e pobre, que prenda todo mundo que for suspeito. Se tem uma máquina esgotada, então, apesar de que é necessário a lei, apesar de que eu concordo com um telespectador que disse que essa lei aí só funciona por cidadão, porque o bandido, quando se fala, não, vamos criar um sistema de controle, bandido não tem sistema de controle. O controle só cai sobre você, que paga imposto, que vai todo dia trabalhar. É esse você que é capaz de votar num candidato que prometa que vai matar bandido. É esse você que está começando a falar no Brasil e que nunca falava. Agora, eu concordo com você. Eu acho que tem que haver endurecimento, mas é uma dúvida que falta de emprego, falta de perspectiva, falta de educação piora enormemente o problema do crime e que, portanto, o crime é um problema social. Mas eu repito no que eu falava antes, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não se apercebeu ainda. A tendência é que as guerras aconteçam, não guerras do sentido que a gente vê em cinema, mas que a violência civil cresça nas megalópolis, é uma tendência crescente no mundo e provavelmente a gente não vai conseguir voltar a ela tão cedo. Gaudêncio. Arrematando, vejo o seguinte, vejo o mundo globalizado exportando violência de um país para outro. Vejo a expansão do comércio de drogas. Vejo as fronteiras de países simplesmente sendo penetradas por gangues, por máfias, por grupos. Enfim, essa situação, na minha visão, tem se expandido no mundo inteiro. A violência não apenas no Brasil, mas em outros países. Primeira constatação. Segunda constituição. Eu só acredito que o caminho, você acaba de dar, Renato, é a educação. Uma revolução pela educação. Não há outro caminho. Com a educação você vai ter emprego, você vai ter melhoria de vida. Essa é a verdadeira revolução que se pode fazer. Então, se há uma área que não pode merecer restrição do ponto de vista de orçamento, é a área da educação e a área da saúde também. Mas essas são duas áreas fundamentais. Então, eu não acredito que debelaremos essa expansão da violência no curto prazo. Os estados, não só do Rio de Janeiro, estados do Nordeste estão em verdadeiro pandemônio, onde as polícias saíram das ruas por conta das polícias que não recebem seus salários e não há equipamento, portanto, nas polícias nesses estados. O Nordeste também está nessa situação. Nós vivemos, talvez, no pico da violência no Brasil na contemporaneidade. Saída é educação. O Gaudêncio, a educação é uma saída, concordo com você. Agora, ela demora um pouco, né? Vai demorar, a educação demora. O que é a saída? Qual é a saída para agora, imediata? Porque o Brasil está sangrando, né? William, se nós fosse... Veja bem, recursos para você, primeiro, manter qualidade na área policial, para evitar corrupção na área policial. Existe corrupção, sim, na área policial. Para termos quadros mais qualificados, melhores equipamentos, números efetivos maiores, uma guarda de fronteira realmente eficaz. Evidentemente, também há uma solução pela via, portanto, da própria segurança, da própria polícia. Mas, na minha visão, isso exige recursos. E, no momento, nós não temos esses recursos. Então, nós estamos num caminho sem destino. Não é isso, Pondé? Mas que homem sem fé... Bem que você começou sua fala usando Deus aí, né? Vamos orar, então. Orar. Aleluia. Segundo Gaudêncio, vamos orar. Léo, assim, eu entendo que eu concordo com o que o Gaudêncio fala, quer dizer, claro, a educação é uma coisa que leva tempo, assim. Se o governo resolvesse investir em infraestrutura, deixar o mercado livre e investir pesado em condições de educação, principalmente para a população carente, seria muito bom. Mas eu concordo que a polícia precisa de mais inteligência, cada vez mais no mundo a polícia precisa de inteligência, não é só de arma de fogo, precisa de inteligência para
Já vou te dar a palavra. E precisa de inteligência, inclusive, para poder policiar a fronteira, evitar a corrupção, formar policiais que sejam capazes, não só ostensivamente, como posteriormente fazer investigação. Agora, o que a gente tem que observar, uma coisa que o Gaudencio falou, é o seguinte: a droga, o crime da droga, a indústria da droga é gigantesca. Então, dizer que é quase impossível impedir o crime da droga, a exploração de droga no mundo, não significa dizer que você não pode diminuir isso daí. Um Estado um pouco mais organizado, em que os funcionários, no caso a polícia, recebam um pouco melhor, em que a corrupção diminua, já ajuda a diminuir o crime. Só para complementar, Renato, você me desculpe fazer uma pequena observação sobre uma parte da sua fala. Você falou, a sociedade é corrompida. Sem querer ser populista e demagogo, mas vou defender um pouquinho a sociedade. Existem protagonistas realmente corruptores e corrompidos, mas, na minha visão, a sociedade brasileira não é corrompida. Há realmente valores muito bonitos que impregnam a alma brasileira. A valor do trabalho, a honestidade mesmo, a dignidade pessoal, a palavra dada, a palavra de compromisso. Evidentemente, uns certos protagonistas da política tendem a enganar as massas e a fazer com que as massas entrem no seu discurso. Mas eu não concordo com a sua observação de que a sociedade brasileira é corrompida. E aí eu faço, portanto, uma defesa da nossa sociedade. Obrigado. Muito bem. Vamos aqui mais uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Osmarina Gomes. Eu quero saber por que no Brasil, que não é permitido usar arma, mata mais do que os Estados Unidos, que é permitido. E aí, vamos lá. Talvez porque, se você permitir usar armas, fique mais difícil matar pessoas. Porque um dos argumentos daqueles que defendem o uso livre de armas nos Estados Unidos, que é um argumento muito conhecido nos Estados Unidos, que é a mentalidade a qual me referia do entrevistado Beltrão, do Instituto Von Mises, é a seguinte: se os ladrões ou os bandidos entendem que para entrar em sua casa você pode ter arma em casa e que para abordar você na rua você pode estar armado, ele pensa duas vezes, porque ele teme que talvez você esteja armado. Isso é um argumento clássico nos Estados Unidos. Inclusive, se você chegar amanhã nos Estados Unidos e contar, isso é um caso conhecido por mim pessoalmente, mas qualquer um pode ter conhecido, pode ter passado por uma situação como essa. Se você chegar nos Estados Unidos e num jantar com amigos disser que aqui no Brasil o que você é ensinado é que se um ladrão entrar na sua casa, você deve colaborar, você deve fazer o que ele quer e se submeter ele a sobreviver, o americano vai rir da sua cara. Ele vai rir da sua cara porque ele vai dizer: como assim? Você não é educado a matar o ladrão que entra na sua casa? Você não tem cursos em que você aprende a atirar? Porque o livre armamento, no sentido o livre armamento significa o acesso às pessoas a usarem armas de uma forma mais livre e legal, né? Isso é que é o livre armamento. Isso pressupõe uma cultura em que as pessoas, elas aprendem a usar a arma, treinam, existem cursos. É claro que você pode pegar a arma sem fazer nada disso, mas a ideia de você poder usar a arma vem junto com a ideia de você poder de você saber usar essa arma. Então, um americano vai rir muito da nossa ideia no Brasil de que aqui você deve submeter o ladrão. Ele vai dizer para você: não, se entrar na minha casa, eu atiro nele e acabou, porque ele entrou na minha casa. Então, eu acredito que esse debate aí, eu disse no começo, eu acho ele bastante complexo, não acho que tem uma resposta definitiva, mas eu entendo o argumento liberal, segundo o qual, se você tem uma cultura que as pessoas têm uma atitude mais assertiva e podem se defender no fracasso e na impossibilidade do Estado se defender, isso pode dificultar, em algum grau, o uso da violência das pessoas contra os cidadãos. Arrematando a resposta, desculpa. É evidente que no Brasil essa criminalidade aumenta, se expande na esteira da impunidade também. As nossas leis, elas não são muito para ser cumpridas. Existe no Brasil um estado de anomia, que é o estado de não cumprimento de lei. Os bandidos sabem: eu vou passar uns 3 anos, eu peço isso, peço aquilo, tal, e escapam, e voltam para a criminalidade. Então, não há rigidez no cumprimento de leis. Então, esse estado de anomia, na minha visão, favorece a criminalidade. O jovem: eu sou de menor. Então, o jovem de menor já começa por tentar entrar por aí. Eu não vou pegar nada, não vou nem para a prisão, eu vou para um espaço mais leve, mais suave, uma prisão mais suave.
Então, a cultura brasileira, infelizmente, ela absorve, ela agrega, ela chama, ela promove a violência por conta exatamente da impunidade. Vamos registrar aqui a participação. Você está assistindo ao Jornal da Cultura com plateia pelo Facebook e YouTube. Vamos aqui, pode participar aí na hashtag Jornal da Cultura no Twitter, mandando perguntas para a gente ou fazendo observações. O Maurício F. Mateus está dizendo aqui, se armas levam a barbárie, então os Estados Unidos é um país bárbaro. O Sérgio César, a violência mais que dobrou com o desarmamento. Os Estados Unidos têm menos da metade de homicídios. O Márcio Ramos, a única coisa que deveria mudar no Código Penal é uma invasão de propriedade. O cidadão deveria ter o direito de exterminar o invasor. O Johnny Marques, infelizmente, amigo repórter, isso aqui é para mim. No Brasil, muitos problemas só têm solução a médio e longo prazo. Vamos a mais uma pergunta aqui da plateia. Oi, boa noite. Meu nome é Antônio Nova York. Minha opinião que a pergunta pessoa aqui, muita pessoa mata a pessoa. Para minha opinião, quando você mata, é bom você vai cadeia 100 anos para fazer. Quando você ficar preso, quando você ficar com 100 anos, vai trabalhar com o governo dia inteiro. Para mim, ele vai ficar melhor. Mata pessoas. Por favor, eu não falo português, só aprendo só. Às vezes isso é difícil para mim. Essa é a minha opinião. Você é de que país? New York. Ah, muito bem. Da onde? Nova York. Nova York? New York. Yep. Qual foi o pedido? Acho que ele fez um comentário, né? Na verdade, ele está falando que você é daquelas pessoas que também não entendem, né? Como é que pode um país se defender sem o cidadão estar armado, não é isso? Não? Ah, tá. É o que eu não entendi muito bem. Que lá as pessoas matam e ficam presas. Aqui matam, ficam 2, 3 anos e saem. Então, e esse é um problema que a gente tem falado aqui das leis brasileiras, do sistema brasileiro, né? Corrobora a tese que estou levantando. Nos Estados Unidos, a lei é para ser cumprida. A lei é para ser cumprida. Inclusive, dos maiorais aos menores. Né? Então, nós vimos lá, por exemplo, então, as prisões realmente são cheias. Existe nos Estados Unidos mais de 1 milhão de pessoas presas. É a maior população carcerária do mundo. A maior população carcerária do mundo nos Estados Unidos. Então, uma prisão legal lá, né? Agora, evidentemente, e lá existe a punição. Né? Aqui no Brasil, vamos lá, os nossos corredores do judiciário são muito longos. Recursos e mais recursos. Entendeu? Aí tem uns abatimentos nas penas. Então, todo esse repertório de situações colabora para que as leis não sejam cumpridas a rigor ou sejam dribladas. Há sempre um caminhozinho, uma curvazinha para se fugir da ordem, da lei. William, eu não vou pedir para você repetir o que você acabou de ler aí dos telespectadores. Até porque eu não consigo achar aqui que são várias perguntas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, as últimas coisas que você leu dos telespectadores, comentando, não eles aqui da plateia, mas que você leu aí, da próxima vez que alguém disser da onde saíram os eleitores do Bolsonaro, leia isso aí. Tudo que você leu aí é justamente o que alimenta aquilo que eu me referia antes. Bandido tá bem, gente que trabalha, dança. Exterminar o invasor, é isso que você está falando. Quando alguém entra na sua casa, é a coisa do exterminar o invasor, a pessoa entra na sua casa, você não tem como se defender. Então, eu acho que uma coisa que às vezes é difícil para quem faz o debate público, que é formado para isso, que estuda, seja lá como você quiser dizer, é que grande parte da inteligência pública no Brasil, não só no Brasil, está completamente de costas para as pessoas reais. Está de costas para elas. Discute aquilo que deveria ser de uma sociedade mais ideal, de uma sociedade melhor, seja lá o que ele tem na cabeça, enquanto que as pessoas reais no dia a dia estão falando isso que você leu aí, ó. Estão falando que bandido tem que ser preso, se entrar na minha casa eu atiro, o Estado não dá bola para mim, e é esse tipo. Se candidatos que defenderem esse discurso tiverem espaço na mídia e tiver articulação nas mídias sociais, vai ganhar a eleição.
Pois é, Pondé, mas aí também é um desabafo da população cansada da violência, de ser violentada, inclusive, dentro de casa. Mas é um desabafo que o que eu estou tentando dizer é o seguinte: quando você trabalha na inteligência pública, como nós aqui trabalhamos discutindo as questões, é importante que a gente perceba que as pessoas estão sentindo isso aí. E não simplesmente de justificar, desqualificar, dizer que elas são umas bestas, que elas não são inteligentes, que elas são reacionárias, porque elas estão com medo de andar na rua. E se alguém conseguir convencê-las de que elas vão poder andar na rua melhor, elas vão votar nessa pessoa. O Brasil assiste a uma crise também de autoridade, não apenas a crise política. Falta autoridade na sociedade civil organizada, do ponto de vista de lideranças. Quem é que pode chegar hoje e dizer uma coisa e essa coisa cumprida? Lembro a propósito que em São Paulo nós tivemos um protagonista político com muita autoridade. Eu lembro porque acompanhei a trajetória dele e me lembro muito bem de quando ele falava alguma coisa, cumpria. Jânio Quadros tinha autoridade. Foi eleito prefeito, governador, enfim, tinha autoridade. Agora, quem no Brasil tem credibilidade para defender uma ideia hoje? Então, essa opção pela bala, que alguns eleitores estão tomando pela bala, na minha visão, é uma visão distorcida da cultura brasileira. Vamos à última pergunta aqui. Bom, eu sou o Paulo. A lei do desarmamento é de 2003. E em 2003, quem é de São Paulo viu que teve uma facção criminosa que tomou conta da cidade. E 15 anos depois, a criminalidade está aí tomando conta de novo, mesmo com a lei do desarmamento. Isso não é uma questão que o crime está se organizando melhor do que o Estado? Olha, eu diria só uma coisa pontualmente. Especialistas em crime organizado, que eu já escutei falando, assisti fala deles, afirmam que a violência, uma das razões que a violência no Rio de Janeiro é maior do que em São Paulo, no sentido que ela está mais nas ruas, é porque o crime em São Paulo é mais organizado. O crime em São Paulo, a piada é a seguinte: em São Paulo, até o crime tem mente de empresário, entendeu? E enquanto que o Rio de Janeiro, como é uma sociedade menos moderna, porque São Paulo é a cidade mais moderna do Brasil, o Rio de Janeiro é uma cidade pouco moderna, pouco organizada, então, dentro desse raciocínio, eles ficam se matando entre eles e eles esquecem, entre aspas, do negócio deles, que é basicamente drogas. Enquanto que em São Paulo, como o crime em São Paulo tem se organizado mais, não estou dizendo que é bonito, não, estou falando uma estrutura. A violência dispersa acaba sendo, de alguma forma, menor do que no Rio, porque aqui eles estão focados, business, é negócio, né? Para além dessa interpretação, eu não tenho dúvida que o crime organizado no mundo inteiro cresce. Porque o crime organizado são dados que eu vou dar aqui da primeira década do século XXI, portanto não são dados novos, deve estar pior que isso. No começo da primeira década do século XXI, o dinheiro do crime organizado já era 20% da economia mundial. Certo? 20% da economia mundial. Então, o crime organizado, ele existe. A ideia é que quanto mais ele é organizado, mais organizada é a violência dele. E quanto menos organizado ele é, mais dispersa é a violência dele. É uma pena. Tão organizado, tão bem organizado, que ele hoje é comandado das prisões. Acabamos de ver em Fortaleza, no Ceará, uma briga de facções com 13 mortos. Uma facção matando a outra facção, a ordem vindo dentro da cadeia, Comando Geral de São Paulo, então o PCC. Então, veja bem, essa expansão da violência também se dá, em outra explicação, é fruto da crise porque passa o país. Uma crise política com consequências na área social, com consequências na área ética, com consequências na área econômica, com consequências na área da moral. Essa crise arrasta todos os outros setores para o buraco. E, evidentemente, a crise política tem a ver, sim, com a questão da violência. O Brasil, nos últimos tempos, tem sido uma grande delegacia de polícia, gigantesca delegacia de polícia. Você vê nos jornais das televisões à noite
Aí, primeira notícia é morte, segunda assassinato, terceira crime, quarta... quase metade dos jornais é dedicada à violência, à criminalidade no país, dentro das prisões. E eu pergunto, será que as autoridades não tiveram condições ainda hoje, não é possível hoje, no mundo da tecnologia, no mundo do Big Brother, no mundo das gravações, será que não conseguem comandar, ou mandar, ou, digamos assim, fechar a boca desses comandantes que estão lá dentro das prisões? Não é possível. Significa, na minha visão, a falência do Estado, a falência dos governos. Muito bem. Será que interessa essas autoridades fazer isso? Anderson Silva, registrando aqui a participação de alguns dos telespectadores que participaram aqui durante todo o programa na hashtag Jornal da Cultura, o Marcos Matos, Michele PS, Henrique Lima, Diogo Moba, Reginaldo Augusto, Wilson Bortolo Júnior, o Simon Barbosa. Muito obrigado pela participação. Está aqui o Luiz Dantas mandando uma mensagem agora. Estamos encerrando mais essa edição do Jornal da Cultura com plateia pelos canais digitais da TV Cultura, no YouTube e Facebook. Agradeço, né, a presença da plateia, Muito obrigado pela participação, formada por colaboradores do NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios, e pelos telespectadores que acompanharam o nosso trabalho aqui no estúdio, aos comentaristas, cientista político Galdêncio Torquato, analista político, e Luiz Felipe Pondé, filósofo, e a você que esteve conosco em mais essa jornada. Na próxima semana, na quarta-feira de cinzas, não teremos a formação da plateia, todo mundo de folga, que volta na outra quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Uma ótima noite para você, muito obrigado pela companhia e nos vemos amanhã de novo, 9h15. Até lá, abraço.